Então vejamos a primeira cosmogonia que eu quero falar aqui é a cosmogonia dos sumérios, porque é uma civilização que data de 4.000 anos antes de Cristo, ou seja, há cerca de 6.000 anos atrás. E é importante notar as semelhanças, e olha que a gente está falando aqui de uma região, basicamente aqui, onde está todo esse caldeirão aqui, ó. Aqui está a África, subindo a África, aqui está o mar, né? E aqui está, é um caldeirão, isso aqui é um caldeirão cultural, um caldeirão onde surgem as primeiras civilizações, e que todas elas têm muitas semelhanças às suas cosmogonias, os mitos das criações do mundo segundo cada região. Como eu disse no primeiro vídeo, o mito, a cosmogonia dos sumérios, a cosmogonia dos egípcios, a cosmogonia dos fenícios, a cosmogonia dos chineses, a cosmogonia dos japoneses, a cosmogonia do Irã. Cada um tinha sua cosmogonia em particular. A dos sumérios começa com Namu, que era uma deusa feminina. Existia um mar primordial. Quase sempre o mar vai estar presente nas cosmogonias. É muito interessante isso, né? Não é criação do nada. Sempre tem o mar primordial, sempre tem as águas primordiais. Sempre tem. Porque quando se lê Gênesis, a terra foi feita do nada. Não, não foi feita do nada. Tanto é que Pedro fala lá na sua carta, capítulo 3, que a terra subsiste, ela foi tirada das águas. Gênesis você vai ler, e como não veio aqui logo, que de princípio isso, mas Pedro diz que foi tirada das águas. Então todas aquelas civilizações geralmente têm um mar primordial. E não foi diferente com os sumérios. Namur, que era a deusa principal, e ela tem o seu mar primordial. Por que isso? Porque estava entre o Tigres e o Eufrates. Eles tinham uma ideia de mar, que era o mar Mediterrâneo que estava ali, tinha o Golfo Pérsico. Então eles tinham uma certa ideia de mar, não como nós conhecemos os mares hoje, né? Os grandes oceanos como nós conhecemos hoje, eles não conheciam, né? Até porque as embarcações que permitiram isso vieram muitos e muitos e muitos séculos depois. Então, tinha um deus chamado Anki, que An quer dizer céu e Ki terra. An era o deus que estava em cima e Ki terra. Por quê? Porque geralmente o deus que está no céu é aquele que germina, é aquele que solta o espermatozoide na terra, e aí a terra fecunda, né? Então, estava tudo ali, céu como uma figura do masculino e que como se fosse a figura da terra. Só que não se explica como. Por quê? Porque muitas tabuletazinhas dos sumérios se perderam. Muita coisa ainda é preservada hoje, mas muita se perdeu. Então, os mitólogos tentam encaixar como é que foi isso aqui. E, de repente, aparece quem? Aparece Enlil, que separa a terra, ele separa a terra do céu, né? E nesse momento surge vários deuses, um boom de deuses aqui, e dentre eles sai Inanna, que é conhecida como a deusa do amor, a deusa da fertilidade, né? E o Enki, que era o deus dos rios, né? Alguma coisa nessa criação não está dando certo, alguma possível falha dos deuses, ou eles deixam de fazer aquilo que deveria ser feito, né? Porque eles entendiam, já ouviu falar nos zigurates, era onde os deuses habitavam, né? Tem até no livro de Gênesis, capítulo 6, vai falar, né, que eles estavam construindo ali, e tinha essas construções que eram aspirais, essas escadas iam subindo até chegar lá em cima, e eles acreditavam que era a habitação dos deuses.
De alguma forma, os deuses deixaram de fazer a sua parte na terra e a terra não produziu, não começou a produzir como eles queriam. Então, o que é que acontece? A Namu vai buscar procurar Enki para saber o que está acontecendo. E para resolver essas questões de que a Terra não estava produzindo como deveria, eles têm a brilhante ideia de criarem escravos e servos para que pudessem trabalhar essa terra e que pudessem dar aos deuses aquilo que eles precisavam. E aí que eles decidem fazer quem? Os humaninhos, para colocarem aonde? No seu mundo, né? Precisa de humaninhos aqui para trabalhar, precisa de humaninhos aqui para quê? Para lavrar a terra, precisa de humaninhos aqui para proteger a terra, precisa de humaninhos para fazer o serviço do céu Deus. Então, para que a terra estivesse perfeita, precisava de humaninhos para poder trabalhar. Esses humaninhos que eles criam são os primeiros servos, né? Eles começam a fazer esses servos. Então, Namu vai lá, tem o mar, né? Tem o mar primordial. No final do mar tem o barro. Então, Namu vai lá, colhe esse barro. Olha só que semelhança com a que nós conhecemos na Bíblia, né? Colhe porção desse barro. E aí, alguns artesãos começam a moldar, né? Que chamam as parteiras, elas começam a dar forma nesse barrinho para fazer os humaninhos para trabalhar, né? Só que, né? Namu está modelando e tal, e Namu coloca o coração de cada humaninho, vai colocando os braços de cada humaninho, né? E o Enki vai fazer o quê? O Enki vai dar destinação. Ó, você vai trabalhar nisso, você vai trabalhar na guerra, vai trabalhar na luta, você vai para a agricultura, você vai fazer isso. Então, Enki, esse Deus, ele vai dando agora a destinação de cada trabalhadorzinho, né? Namu tirou o barro lá, começou a fazer e modelar, muito parecido com o que está na Bíblia, vai modelando, e em que agora vai dando destinação de que cada humaninho desse tem que fazer, né? E Namu vai colocar o coraçãozinho deles, vai colocar realmente os braços que eles precisam para trabalhar, né? Enquanto isso, né, se criam os outros, vão se criando os outros deuses, porque os deuses todos, no mito da criação dos sumérios, eles não aparecem em tudo, não. São muito parecidos com os humanos. Por quê? Porque eles casam, têm outros filhos que são deuses, aparecem outros deuses, né? Aí vai se criar o Damuz e o Tamuz, né? São deuses que vão surgindo. Assim também é na mitologia grega, né? Zeus vai lá e tem relação com a humaninha, nasce Hércules, vai nascendo os seus filhos semideuses. Então era assim. Os deuses da antiguidade, eles tinham braços, eles tinham pernas, eles andavam, eles caminhavam, eles falavam, né? Lembra lá no Gênesis? Deus falava, Deus andava todo dia, vinha conversar com Adão. Os deuses não eram espíritos, é muito importante que fique definido isso aqui. Na mitologia, nas cosmogonias, deuses não eram espíritos. Não existe espíritos, existem deuses com todos os seus atributos de homens, só que num panteão elevado. Existe o mundo dos deuses, o mundo dos humanos e o submundo, que hoje entendemos que é o inferno. Mas na antiguidade era o mundo dos deuses, o mundo dos humanos e no submundo. Nessas três divisões, quem habitava essas três divisões tinham as mesmas semelhanças, por isso que se faz o homem, a imagem e semelhança. O Gênesis fala isso. Aqui no mito dos sumérios, quando está sendo feito os humaninhos, quando está sendo feito, quando Namu vai fazendo, faz a sua imagem e semelhança, com braços, com coração, com olhos, com ouvidos, com pés. Se você vai ler o Velho Testamento todo, Deus ele tinha todas essas características.
O próprio Jesus tinha essa característica quando diz que ele ressuscitou, ele comia, né? Ora, se come, onde vai isso aí? Tem que ser eliminado, passar pelo trato digestivo e precisa ser eliminado. Não vai evaporar aqui de um toque, coisa mágica, não é assim que funciona não, gente. Não se iludam. Então, assim, os deuses na antiguidade, eles tinham toda essa configuração que nós temos. Tinham cabelos, tinham olhos, tinham barbas, né? Tinha mãos. Eles moldaram o barro, ou seja, eles tinham dedos, né? Então, assim, é sempre a partir da visão humana que eles viam os deuses.